Nesse vídeo nós vamos fazer um comparativo de investimento, uma máquina laser em um apartamento. Por que eu cheguei nesse título desse vídeo? Esses dias um amigo meu veio até a nossa loja e aí ele falou, poxa, eu estava querendo comprar uma máquina, tal, mas acabou surgindo uma oportunidade de comprar um apartamento e eu acabei investindo nesse apartamento. Então a máquina vai ficar mais lá para frente, tal, não sei o que, conversando com ele. E aí perguntando quanto que ele tinha comprado, quanto que ele tinha pago, né, o que precisava fazer. Ele falou, meu, paguei lá 300 mil no apartamento e precisava ainda investir numa reforma, enfim. Aí, papo vai, papo vem, acabei despertando aqui para esse vídeo. Falei, pô, que legal, vou fazer um comparativo, né, o que seria melhor em termos de investimento, né? E o que eu quero falar para vocês aqui nesse vídeo não é a comparação de renda entre o que gera um ativo e outro em termos de renda passiva. Um apartamento ele vai te gerar uma renda passiva sem você ter muito esforço, né? Então você vai estar recebendo aquele aluguel todo mês, né? Sem produzir nada praticamente. Já no caso da máquina você tem que ser ativo. Então a gente não vai entrar no mérito da renda passiva, a pessoa vai ficar aqui comentando, fazendo os comentários, mas a renda passiva funciona de assim, assim, assado, é mais vantajoso porque não precisa fazer esforço nenhum. Já a máquina tem a questão de empreender, de fazer tudo acontecer, e realmente é isso. A gente está aqui para ajudar as pessoas que realmente querem trabalhar, quer ser produtivo. Então a ideia desse vídeo é mostrar nessa linha. A ideia é que você continue trabalhando, não só vivendo de renda. E lógico, se você já está no momento da tua vida que você já tem bastante recurso financeiro, tal, e você está nessa ideia da construção do patrimônio, então de repente você vai investir no apartamento porque você quer outro tipo de renda, você já tem mais grana. Agora quem não tem, que está construindo patrimônio, é para você que eu estou falando nesse vídeo. É para você despertar sobre as duas possibilidades, que às vezes você está achando que o caminho do imóvel é mais interessante agora para você, e eu vou mostrar para vocês que as alternativas podem mudar a tua opinião, né? Então, assim, não tem nada de errado com quem quer viver de renda. A gente está fazendo todo esse trabalho aqui de geração de renda, né, de trabalhar para a gente viver de renda lá na frente, mas para vocês que ainda não têm essa condição, com certeza a gente vai explorar melhor a sua visão com relação a essas duas opções, né? Vou investir numa máquina, vou comprar um apartamento para gerar renda. Então, assim, a princípio, vamos falar sobre as vantagens de uma máquina laser. Primeira vantagem é o baixo investimento se comparado ao apartamento. Então, assim, uma máquina de 30 mil reais, custa 30 mil reais, uma máquina bem interessante para a gente começar. Um apartamento aí, né, mais ou menos médio, vamos falar assim, de entrada, é uns 300 mil. Um apartamento nem muito grande assim, vai 300 mil reais. Então a gente já está falando de uma distância de 10 vezes mais. Precisa de 10 vezes mais capital para comprar aquele bem do que comprar a máquina. Então isso já é uma primeira grande vantagem, né? A segunda é sobre o retorno sobre o investimento. Lá no final eu fiz uma planilha que a gente vai explorar melhor os números para fazer esse comparativo, né? E aí vocês vão ver quão discrepante é a diferença entre o pagamento da máquina e o pagamento o tempo que leva, né, para pagar a máquina e para pagar o financiamento, né, o apartamento no caso. Então vocês vão ver assim que é muito grande. Terceira vantagem da máquina, ela é muito mais flexível e ela tem escala. O que é isso? Pô, uma máquina laser a gente consegue produzir brindes, produzir para o mercado pet, produzir para uma infinidade de nichos diferentes, de produtos, de materiais, enfim, é muito diverso a aplicação que ela consegue fazer, produzir. Agora, um apartamento, ele só serve para ser alugado ou você usar como moradia. Eu não sei, posso estar enganado, outra forma de ganhar dinheiro com um apartamento, né? Ou você aluga ou você mora, enfim. Então, tem essas diferenças. Custo de operação de uma máquina laser é relativamente baixo. O que você precisa para fazer funcionar uma máquina laser? Precisa ter um espaço pequeno, nem precisa ser muito grande, né? E uma energia adequada, um piso adequado, um ambiente legal, acabou. Já precisa, é pouco investimento para você começar o negócio. Já um apartamento já é muito mais, né? E
A diversificação de produtos também que pode ser feito com a máquina é outra vantagem. Então você tem uma variedade muito grande de opções com a máquina laser. Bom, vamos falar agora sobre desvantagem também com a máquina laser. Não são muitas, mas tem. A primeira é a depreciação. Todos maquinário tem uma depreciação que gira em torno de 10% ao ano. Então você comprou aquele bem, ele vai desvalorizar a cada ano, né, 10%, cerca de 10%. Então a gente já tem essas desvantagens também, né? E segunda desvantagem é que você precisa de conhecimento técnico, você precisa operar a máquina, você precisa se instruir, você precisa ter um curso ou aprender a mexer com aquilo, né? Não é uma coisa simples, você não precisa fazer nada, não precisa pensar, você precisa sim ter conhecimento para estar operando essa máquina, enfim, para estar conduzindo o negócio, tanto o conhecimento operacional como um conhecimento de negócio, né? Você precisa saber produzir, vender, comprar, enfim, você precisa ter todo essa conhecimento, essas habilidades de negócio que é fundamental. Então, as duas desvantagens que eu vejo nesse tipo de máquina são esses. Agora vamos falar sobre as vantagens financeiras sobre o imóvel, o apartamento no caso. No caso do apartamento, ele tem apreciação, ou seja, ele valoriza com o tempo, né? Então, enquanto a máquina desvaloriza, o imóvel ele tende a valorizar conforme ele vai se passando, né, os tempos. Então, tem uma média aí que eu dei uma pesquisada aí no Google, em torno de 2 a 5% de apreciação, de valorização desse imóvel, né? Então, tem muito, aí eu não vou entrar muito nessa questão, eu não sou da área de imobiliária, né? E aí tem vários especialistas que falam que dependendo do lugar não é real a valorização, é só especulações, enfim, mas é o dado que eu tenho aqui. Então eu coloquei aqui como uma vantagem, né? Segunda vantagem, renda passiva. Ele vai te dar uma renda sem você ter que produzir nada, né? De certa forma você vai estar lá, vai estar recebendo todo mês aquele aluguel. Então isso é maravilhoso. Quem não quer isso aí? A maioria de nós queremos, vamos ser bem sinceros. Só que tem que ver o momento certo de cada um, né? Às vezes você nem tem condição ainda de ter, então é a hora de produzir para ter lá na frente isso. Então essa aqui é a ideia também do vídeo aqui, a gente pensar nisso. Então são essas duas vantagens que eu separei aqui na questão do imóvel, né? Deve ter outras mais, mas eu ainda não consegui absorver aqui exatamente isso. Então vamos lá para a desvantagem de um apartamento, né? Primeiro é o alto valor de investimentos. Pô, para começar o jogo você já vai ter que ter lá os 300 mil, ou não, ou você vai ter que entrar no esquema de consórcio, ou de financiamento, ou enfim. Também não vou entrar nessa questão. Ah, eu peguei aqui uma parte de leilão, paguei tanto. Não é isso que eu vou explorar aqui. Eu sei que tem essas oportunidades, eu sei que é interessante também, mas não é o nosso foco aqui. O nosso foco é entender o valor final do imóvel comum aí que a maioria tem acesso e acaba comprando, ou pelo financiado, pelo Minha Casa Minha Vida, ou por outras formas bancárias que tem. Mas eu sei das oportunidades que existem também e realmente é interessante. Mas a desvantagem, em comparado com a máquina laser, é isso, o alto valor. Lógico, é muito mais caro um apartamento, seja qual for, do que um equipamento a laser, né? Então você já precisa já ter uma barreira de entrada muito maior do que uma máquina laser. Máquina laser você vai lá, compra em 21 vezes lá, paga 1.500 conto, 1.800 reais por mês, você já está para dentro. Já caiu para dentro com a máquina e já está produzindo. Agora para um apartamento você vai ter que começar 20% de entrada, 30% de entrada. Ah, eu vou comprar leilão você já pagar tudo numa pancada só. Então, assim, não é tão simples assim. A outra desvantagem que tem no imóvel é a liquidez. Você não vende um apartamento assim do dia para a noite tão rápido, assim, só se você tiver muita sorte. Mas ele não liquida com facilidade, você não consegue vender ele com tanta facilidade como no caso, se for, quero vender uma máquina laser, muito mais fácil uma pessoa ir lá comprar, colocar dentro de um carro e levar para um outro lugar e já começar. Então tem essa questão também. E a turma fala de desvalorização em determinados lugares. Então, às vezes, a gente está falando que valoriza, mas dependendo do lugar, pode desvalorizar também. Então, a gente tem essa questão de não ter tanta vantagem quando a gente fala
de valorização versus desvalorização, né? De repente você comprou uma coisa que você achou que, numa área que você achou que é interessante, só que naquela área acabaram construindo lá uma indústria que de repente está poluindo alguma coisa lá e desvalorizou, ou tem um cheiro ruim, um odor horrível, né? De uma fábrica, sei lá, de papelão. Minha região que tem. E aí você compra um imóvel naquele lugar e aí daqui a pouco só exala fedor o tempo inteiro. Tende a desvalorizar. Isso acontece aqui também. Então pode ser uma alternativa dependendo do lugar que você esteja. Então, pessoal, fazendo uma comparação final aqui dos números para ficar mais interessante aqui esse vídeo. Vamos lá. Investimento inicial na máquina laser, em torno de uns 30 mil reais a gente já consegue comprar uma máquina legal. Um modelo S10K da Sideral está em torno disso, 29 mil mais ou menos. Ou você pode pegar um S15K que dá uns 34 mil. Se colocar essa média aí de 30. Um imóvel, 300 mil. Receita mensal estimada. Uma máquina S10K, a gente coloca 10 mil de faturamento por mês, sendo bem conservador numa máquina. Você consegue fazer 10 mil reais por mês de faturamento com uma máquina tranquilamente. Né? Então a gente, com um imóvel, você vai alugar esse imóvel de 300 mil que você investiu, você vai conseguir 1.500 reais de aluguel, vamos colocar. Aí também um valor bem legal aí já em cima disso. Custo operacional mensal, a gente está colocando, então eu coloquei que aqui, que dos 10 mil reais de faturamento, você vai gastar 50% disso. Vai envolver salário, parte de aluguel, material, enfim, 50% disso é lucro, só 50%. Comecei a fazer uma operação junto com a minha mulher aqui e a gente comecei a ver os números que estava dando em torno de 35%. Então, para o nosso custo aqui, a gente vai colocar 50% de tudo que a gente vai produzir, a gente vai ter de lucro somente 50%, certo? Já o custo operacional aqui, digamos assim, do imóvel, a gente gira em torno de uns 300 reais por mês, aí que são taxas de tudo quanto é tipo, condomínio, IPTU, manutenções, enfim, tudo que envolve um prédio, condomínio aí no caso, está diluído aqui em 300 reais, nem sei se é só isso, mas eu coloquei aqui. Então a gente tem um lucro líquido mensal, no caso da máquina 5 mil reais por mês e no caso do imóvel 1.200 reais por mês. Então a gente tem um retorno anual, no caso da máquina que você pagou 30, você vai ter duas máquinas durante um ano, você vai receber 60 mil reais, já no imóvel você vai ter de rendimento 14.400. Né? No caso da apreciação, a máquina laser não tem, pelo contrário, tem uma depreciação de 10%, então a gente vai perdendo também desses 30 mil reais, a gente perde cerca de 3 mil reais a cada ano, né, da máquina, e no imóvel a gente ganharia, na teoria, aí, se fosse 5%, né, 15 mil reais a cada ano. Então isso é muito interessante também, né? O retorno anual 60 mil, o retorno anual 29.400 no caso do imóvel. Então o ROI anual a gente tem em percentual 200% do que a gente investe numa máquina, a gente consegue ter de volta esse retorno. Já no caso do imóvel a gente tem um retorno de 9,8%. Né? E o mais interessante aqui é que o tempo de investimento para a gente pagar uma máquina gira em torno de 6 meses, já do imóvel 10,2 anos. Então o que eu queria deixar como mensagem para vocês aqui nesse vídeo? Que com o equipamento você consegue fazer muito mais dinheiro para você comprar o apartamento, para comprar terreno, essas coisas. Porque o retorno é muito mais rápido. Então você consegue fazer muito mais dinheiro produzindo com a máquina do que você esperar através do imóvel. Porque eu já apresentei isso para vocês. O custo para você ter um imóvel é muito alto. Né? E o rendimento que você tem você precisa de 10 anos para você pagar esse investimento. Agora com a máquina em 6 meses você paga. E eu tenho certeza absoluta que em 6 meses paga, porque a gente já tem alunos que já estão nesse ritmo. Já estão comprando 2 máquinas, 3 máquinas por ano. Então funciona dessa forma. Agora cabe vocês decidirem qual que é o melhor momento para vocês, né? Do momento da vida de vocês financeira.
né? Eu não estou aqui, lógico que eu estou aqui defendendo a questão da máquina, porque eu tenho certeza o que ela gera de dinheiro. Você está viajando. Não, é só olhar Mercado Livre, olha no Shopee, quantidade de venda o pessoal fazendo lá com máquina, entendeu? O pessoal comprando 5, 10, 15, 20, 30 máquinas aqui, montando galpões e o negócio crescendo muito rápido. Por quê? Porque gera dinheiro, ela consegue produzir, né? Diferentemente de um apartamento, que é um imóvel, né? A máquina é um item móvel, né? Ela consegue se deslocar em outros lugares e ela consegue produzir mais dinheiro. O imóvel já não, ele tem mais valor, ele tem certa segurança e tem um apelo, né? Aqui no Brasil principalmente, de ser um negócio muito interessante para se investir, mas a realidade é essa aqui que eu apresentei para vocês. A gente tem que entender os números e ver aonde você está hoje, o que você quer fazer. Eu estou comprando máquina para daqui 5, 10 anos eu poder comprar o meu patrimônio, para eu poder comprar os meus apartamentos futuramente, entendeu? Então a minha fase hoje é essa. Agora, qual é a sua? O que você pretende fazer, né? Se você já está na fase de comprar os apartamentos, ótimo, muito bem, parabéns. Agora tem uma grande maioria que está construindo patrimônio e é com vocês que eu quero conversar daqui para frente para a gente trocar mais ideias sobre esse tipo de tema. Se isso te agradou também, você deixa aí nos comentários, fala aí o que você acha desse tipo de conteúdo para que eu possa produzir mais, pesquisar mais sobre e trazer aqui mais informações para vocês. Tá bom, pessoal? Se vocês quiserem montar um negócio com máquina laser, eu posso te ajudar. Com imóvel, eu não posso. Então, tem um link lá na descrição, a gente tem um projeto bem interessante com máquina, de repente pode ser útil para você também. Tá certo? Forte abraço, deixa aquele like e a gente se vê então nos próximos vídeos. Fui!